Vocês vão ouvir, eu parei um pouquinho porque está tendo obra ou alguma coisa aqui em cima. E nesta situação, eu não tenho opção. Tenho que gravar agora, então vai ficar o vídeo com o barulhinho, tá bom? Então, continuando. Tamanho de uma fórmula. O tamanho da fórmula denotado desse jeito, com as barrinhas, é definido como? Da mesma forma que foi definida as subfórmulas, a gente define o tamanho de forma recursiva de acordo à forma que tem as fórmulas. Então, o caso base qual é? O átomo. O átomo tem tamanho 1. Passo 1. Se a fórmula é da forma não A, então eu adiciono 1 ao tamanho da fórmula A. Então, não A tem tamanho 1 mais o tamanho de A. Se a fórmula é da forma A e B, vai ser 1 mais o tamanho de A e o tamanho de B. Ou seja, basicamente eu vou adicionar 1 por cada aparição do conectivo. Passo 3 diz, o tamanho de A ou B é igual a 1 mais o tamanho de A mais o tamanho de B. Ou seja, eu vou adicionar 1 a mais ao tamanho que tinha A, o tamanho que tinha B, eu vou adicionar mais 1 pela aparição desse conectivo O. E a mesma coisa no passo 4 com a setinha. A setinha B é o tamanho de A, mais o tamanho de B, mais 1. Esse 1 vem pela setinha. Esse tamanho pode ser chamado de complexidade. Então, vamos um exemplo, mas é bem simples. Então, aqui pede para calcular o tamanho. De novo, qual é a primeira coisa que temos que fazer? Para saber se essa fórmula é da forma A ou B, A setinha B, não B, a gente precisa o quê? Muito bem, colocar parênteses. Só que o quê? Essa aqui é a mesma que a gente calculou antes, então a gente já sabe. Acho que deve estar por aqui. Era essa fórmula aqui. Deixa você aparecer aqui. Né? Essa fórmula aqui que a gente já sabe. Então, já sabemos como estão os parênteses, então sabemos que a setinha é a última operação feita. Então, como que é calculado? Lembrando que a gente vai olhar essa fórmula como P ou não Q, parênteses, setinha, parênteses, R e Q, a gente vai ter que o tamanho dela é igual a 1 pela setinha mais o tamanho do P ou não Q mais o tamanho do R e não e Q. Continuando, o tamanho de P ou não Q é o tamanho de P mais o tamanho do não Q mais 1. E o tamanho de R e Q é o tamanho de R mais o tamanho de Q mais 1. E aí a única coisa que falta é substituir o tamanho dos átomos por 1 e o tamanho de não Q como 1 mais o tamanho de Q. E chegamos em 8. Isso é muito simples, mas observem o que eu estava comentando antes. Para vocês fazerem isso aqui, duas coisas são muito necessárias de já saber. Uma, como coloco parênteses. Outra, identificar as fórmulas, porque se vocês veem, cada vez que aparece alguma, em cada linha, o que aparecem são as fórmulas, né? P ou não Q, R Q. Então, sempre isso vai ser levado ao caso anterior, usando as fórmulas. Um exercício que eu deixo para vocês, e vocês só podem usar isso na prova se vocês fizeram esse exercício e me mostram o exercício, ou na prova vocês colocarem a resposta desse exercício. Se vocês reparam, essa complexidade é equivalente a contar os átomos e os conectivos da fórmula. Por exemplo, neste caso a gente tem P, O, não Q, setinha, R, E, Q. Se a gente conta P1, O2, não 3, Q4, setinha 5, R6, E7, Q8. Se a gente conta cada aparição do átomo ou do conectivo binário ou unitário, o total dá exatamente a complexidade. Uma coisa importante, observem que, por exemplo, o Q aparece duas vezes, né? Aparecendo no Q e no Q. Então, para a complexidade, o átomo Q vai somar 2. Então, cada aparição repetida,
é contada. No caso da subfórmula, se a gente tinha duas subfórmulas que aparecia o P, a gente podia tirar uma, porque é a mesma subfórmula. Aqui na complexidade, se o Q, o P, o R aparecem várias vezes, vai contar mais um. Cada aparição vai somar um na complexidade. Basicamente é o tamanho da fórmula, né? Mas eu deixo de exercício vocês provarem que calcular desse jeito, que é a regra que está aqui, né? Os passos 1, 2, 3, 4, isso equivale a contar a aparição dos átomos e dos coletivos, tá? Deixo aí um exercício de indução, vocês já devem ter ouvido falar de indução, feito algum exercício de indução, então deixo aí o desafio de provar isto. Continuando. Aqui a ideia é a seguinte, a gente já está terminando, a ideia é a seguinte aqui. Como que a gente escreve usando linguagem de lógica proporcional? Que linguagem de lógica de proporcional é o que a gente acabou de definir. Os átomos, as regras com os conectivos. É isso. Como que a gente escreve com lógica proporcional essas proposições? Uma criança não é jovem. Uma criança não é jovem, nem adulto, nem idoso. E se adulto é trabalhador, então ele não está aposentado. E aqui eu vou fazer o primeiro exemplo, só para vocês entenderem o que significa escrever isto como lógica proporcional. Então, vamos aqui no Word. O que eu quero dizer é isto. Eu poderia dizer que P significa como que era esqueci a frase, uma criança não é jovem. Então, vamos supor aqui, que eu digo que P, 2 pontos, é a proposição uma criança não é jovem. Então, se eu quero escrever esta frase, esta proposição em linguagem de lógica proporcional, eu faço, olha, P. Pronto, P é uma proposição? Sim, porque os átomos são proposições, lembram? Pronto, eu escrevi. Ups, aqui não é jovem. Eu coloco que P significa isto e eu escrevo em lógica proporcional, P. Só que, reparem que não é muito inteligente fazer isso, porque a gente tem ferramentas para descrever isso um pouco melhor. O que seria isso? Se eu dizer assim, P é a pessoa é uma criança, tá? Agora eu escrevo que a pessoa não é jovem, tá? Então agora eu digo que a proposição P significa ou representa o predicado, não o predicado, a afirmação, a proposição, a pessoa é uma criança. O que representa o predicado, a proposição, a pessoa não é jovem. Então, como que eu posso escrever a nossa frase, que é uma criança não é jovem? O que significa a frase uma criança não é jovem? Na verdade, você não está falando numa particular, está dizendo se alguém é criança, então esse alguém não é jovem. Como que a gente pode escrever isso? Aqui. Eu posso dizer, então, se uma pessoa é criança, então a pessoa não é jovem. Outro jeito de fazer isto seria dizer a pessoa é jovem. E como seria agora, então, a proposição? Se a pessoa é criança, então a pessoa não é jovem. Se acontece P, então não acontece Q. Certo? Então, com esta ideia, eu quero que vocês façam. Vou colocar isso aqui que eu vou mostrar para vocês.
P ser jovem. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer isso? P, eu ser jovem. É tentador, né? Colocar o ser jovem. Mas P, Q, R e todas as coisas que a gente está fazendo são o quê? Proposições. E o que é uma proposição? É uma frase, uma sentença que tem um valor de verdade. Ser jovem, vocês podem dizer é verdadeiro ou é falso? É tanto como me passa o sal. Que oração? Ser jovem. Parece ser jovem. Não é uma frase que tem um valor de verdade. A gente não pode responder com sim ou não. Então, com verdadeiro ou falso, quer dizer. Então, vocês não podem escrever ser jovem. Vocês podem dizer a pessoa é jovem, a criança é jovem, Marina é jovem. Vocês podem falar de uma pessoa em particular, mas sempre vocês têm que colocar frases que sejam proposições, que tenham um valor de verdade. A frase ser jovem, você pode colocar é jovem, mas aí você está falando de algo em particular. As pessoas são jovens, ou a pessoa é jovem, então você vai falar como antes. Se a pessoa é jovem, essa mesma pessoa não é criança, se a pessoa não é criança, então não é jovem, quer dizer, a gente está falando de uma em particular, tá? Então eu deixo para vocês como tarefa vocês resolverem o segundo e o terceiro. Uma criança não é jovem, nem adulto, nem idoso. E se adulto é trabalhador, então ele não está aposentado. Então vocês vão ter que ter isso pronto, escrito no papel ou no Word, porque no dia da aula eu vou pedir para vocês ou abrir o microfone e dizer qual foi a resposta, ou vocês mandar pelo chat ou no Discord. Eu acho que é mais fácil esse dia a gente mandar no chat da aula, porque eu aposto que vai ter no mínimo 3 respostas diferentes, das quais uma só vai estar certa. No terceiro, se o adulto é trabalhador, então ele não está aposentado, esse aí eu confio que vocês vão conseguir fazer sem maior problema. Mas o segundo, uma criança não é jovem, nem adulto, nem idoso, eu acho que vai ter várias respostas, pode ter mais de uma até que esteja certa, mas a gente vai discutir ali o que está errado, nas que está errado é uma coisa boa se vocês chegam com a resposta errada, porque são erros bem comuns e aí vocês vão ter o feeling e começar a entender melhor como funciona isto de reescrever com fórmulas essas proposições. Então, eu deixo essa tarefa assim. Eu peço que vocês parem o vídeo aqui, porque na próxima slide está a resposta. E eu não quero que vocês olhem a resposta. Não quero. Mesmo que vocês façam errado agora, vocês param o vídeo. Param. Daqui a pouco. Parem o vídeo. Façam. Aí vocês vão continuar vendo o vídeo. Vocês vão ver a resposta. Só que se vocês fizeram errado, deixem errado para me mostrar. Porque eu realmente preciso dessas respostas erradas para explicar por que o teu estava errado e esse está certo, tá? Então, agora sim, coloca pause, até daqui a pouco. Não colocou, né? Coloca pause. Vai, tô vendo, coloca pause. Bom, então agora se você continua, é porque você já tem tudo escrito ali, tem tua resposta, então vamos continuar. Eu não vou discutir sobre a resposta aqui agora, então vamos pular. E aqui, finalmente, tem essa tarefa que é represente. Se Edgar apresentar alguma queixa, então Fulton investigará Grenville e Grenville será desqualificado. E aqui, de novo, tem a solução, passe rápido. E tem esses 2 exercícios. Adicione parênteses e represente essa última frase. Então, era isto. Faça a tarefa. Vocês com isto já podem ir lá na lista do livro e que está logo embaixo do PDF do Lógica Proposicional, Sintaxe e começar a fazer os exercícios. Tem exercícios de calcular a complexidade, colocar parênteses e fórmulas. Então, boa sorte, nos vemos daqui a pouco.